Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus te abençoe nesta manhã de sexta-feira. Graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor amado, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós, ó Deus, te agradecemos por esse tempo aqui. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa manhã, obrigado pela noite de descanso, obrigado porque o Senhor está junto conosco e não podemos nos esquecer da presença do Senhor em todo o tempo. Ó Deus, opere em nós, purifica a nossa vida, perdoe os nossos pecados e nos abençoe, ó Pai, em nossas decisões e no dia que ainda teremos pela frente. Nós te pedimos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O texto de hoje se encontra aqui em Malaquias, capítulo 3, verso 5, mais um não temas aí que aparece na Bíblia. Na verdade, agora uma negativa. Malaquias 3, verso 5, diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva, o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Uma palavra de juízo, uma palavra dura, que Deus está trazendo aqui ao povo no tempo de Malaquias. E isso também é uma palavra profética, apocalíptica, né, que Deus não mudou e Ele continua sendo o mesmo e fará o mesmo. Mais uma vez, lá em Apocalipse, eu quero mostrar isso para você hoje aqui. O contexto desta passagem se encontra aqui no capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 5. Então, nós temos aí esse contexto onde Deus, na quarta pergunta que é retórica que o profeta Malaquias está trazendo aqui no povo, né? O povo está perguntando de forma cínica e hipócrita: em que enfadamos o Senhor? Porque ele disse: enfadais o Senhor com vossas palavras, no verso 17 do capítulo 2. E ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Estas palavras são canseira. Enfadar aqui é canseira, né? Vocês cansam o Senhor com as suas palavras. Então, capítulo 3, verso 1 diz que o mensageiro do Senhor vai preparar o caminho e de repente virá no templo do Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias está dizendo aqui a respeito de João Batista, que viria para preparar o caminho do Senhor, como João capítulo 1 nos ensina, e também os outros evangelistas, quando falam de João Batista, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. E também esse anjo da aliança é Cristo, que apareceria no templo e estaria ali então aqueles que eles desejavam, o Messias tão aguardado, tão prometido. Mas veja, ele viria, mas ele viria para fazer o quê? E às vezes isso fazia com que o povo se esquecesse o propósito. Eles só lembravam das promessas maravilhosas da vinda do Messias, mas se esqueciam também do juízo de Deus. As duas coisas estão sempre juntas, né? De um Deus de justiça, mas também um Deus de paz. O Messias viria para trazer libertação ao povo, mas também para fazer juízo.
Então, essas duas questões que a gente vê em Zacarias, né, de que esses dois ofícios estão juntos no mesmo trono, de sacerdote e também de rei e de juiz, nós vemos isso acontecendo, e que Malaquias está lembrando o povo, porque as palavras do povo são canseira para Deus. O que o povo diz e faz está deixando Deus cansado. E essa ideia de cansado não é no sentido humano, né, de um Deus cansado que precisa agora dormir para descansar, não. Mas o enfadar aqui é que Deus está saturado, né, está incomodado com o que o povo anda dizendo e fazendo, né, transformando o mal em bem e ainda dizendo que Deus não faz juízo. Quantas pessoas também hoje em dia estão talvez dizendo a mesma coisa quando ligam a televisão, né? Vendo tudo que está acontecendo na política, no mundo, as pessoas sofrendo, e aí ainda dizem, né? E Deus, cadê Deus que não faz nada nessa injustiça toda, que deixa o mal acontecer? É melhor ser mal, é melhor fazer as coisas erradas. Cuidado, esse tipo de juízo pode ser que você esteja sendo enquadrado nesse texto de alguém que está enfadando o Senhor. Cuidado com as suas palavras e com as coisas que você diz, pois ele virá mais uma vez, né? E a primeira vez quando ele veio, né, na segunda vez, o versículo 2 vai dizer: quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quando ele veio pela primeira vez, o Messias, Jesus, ele veio para purificar o povo, e aí o texto vai dizer que ele veio como fogo do ourives, como potassa do lavandeiro. E veja que as duas coisas sempre estão juntas, né? Da primeira e a segunda vinda de Cristo. Na primeira vez ele veio para pagar os pecados da humanidade. Na segunda vez ele virá para julgar. Então não esqueça disso. Ele não virá para salvar. Na verdade, ele virá para resgatar os salvos, aqueles que já foram salvos, que confiaram e creram na sua primeira vinda e no seu sacrifício na cruz. Estes serão resgatados, já foram salvos, né? Os eleitos de Deus são salvos antes da fundação do mundo, como Efésios capítulo 1, verso 4 diz. Então, os salvos já estão tranquilos com relação a isso. Mas o dia do juízo será o dia em que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, como Paulo diz. E aqui então, aqueles que foram lá, passaram pela potassa do lavandeiro, que foram purificados, que foram lavados. A potassa do lavandeiro é aquele produto, né, que deixa bem branquinho. Então a ideia aqui é que Jesus viria para purificar, e ele veio exatamente para isso, mas também fala que ele é como fogo do ourives. Ele também vem para... o fogo do ourives era aquele fogo que derretia o ouro e então tirava as impurezas do ouro. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, assim como o ouro, a prata também era derretida, e aquela sujeira, aquelas impurezas da prata que ficavam na superfície, então eram retiradas. Purificará os filhos de Levi, no versículo 3, e os refinará como o ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Se não houver, então, o agir do Senhor, do Messias, de Cristo, se as nossas ofertas não foram purificadas por Cristo, então elas não servem para Deus. E nós temos um problema sério acontecendo aqui, exatamente porque aqueles que fazem as suas obras, mas que não passaram pela cruz, que não passaram pela purificação de Cristo,
estão pensando que são salvos pelas suas obras, não entenderam ainda a Bíblia, não entenderam ainda a teologia bíblica, né, de um Deus que purifica a nossa vida, e é a partir de Cristo que as nossas ofertas são aceitas. Então, versículo 4: a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Veja, primeiro é necessário a purificação para que depois as ofertas sejam aceitas. E assim é a nossa vida. A nossa vida cristã só tem valor depois de Cristo. Os nossos atos, o nosso culto, a nossa adoração só é agradável a Deus se passou pela purificação de Cristo, porque os nossos atos, as nossas ações, o nosso culto, a nossa oferta, nada disso tem valor se Cristo não purificou, se Cristo não nos lavou, se Cristo não nos transformou. Nada do que fazemos, nada das nossas palavras, nada do nosso culto pode ser agradável ao Senhor. É enfado ao Senhor, é cansativo. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que julga. E esse Deus revelado em Cristo Jesus, Ele vai julgar. Então, versículo 5, que é o nosso texto de hoje, ele diz primeiramente: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Nós vemos aqui um Deus que vai chegar e que está vindo, como o Apocalipse nos ensina, e ele virá para juízo, ele virá para nos julgar. Paulo nos lembra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Meu querido, esse texto de Paulo, e junto com o que Malaquias está nos ensinando aqui sobre as nossas ações e nossas palavras, significa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e aí a questão é para cada um receba segundo o bem. Todo o bem que você fez, e como Efésios 2:10 também diz que Ele nos salvou para que andássemos nas obras que Ele mesmo preparou para nós. Então todo o bem que você fez é um bem que veio da purificação que Cristo fez na sua vida, ou é um bem que você decidiu fazer, mas que ainda não passou por esse momento transformador, né, e restaurador, regenerador da sua vida. Perceba, há muitas pessoas boas no mundo e que fazem coisas boas, que fazem coisas honestas, que fazem coisas éticas e de uma boa moral, mas se não passou por Cristo, se as suas obras não foram purificadas por Cristo, a pessoa, se ela continua sendo incrédula na fé, mesmo ela tendo boas obras, ela não será salva. Por isso, segundo o bem que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, significa que se o bem que eu faço não é o bem que Deus preparou para que eu fizesse, não foi purificado por Cristo, se eu não passei por essa lavagem do Senhor, por essa purificação dos versos 2, 3 e 4, não é aceito. Deus não aceita, mesmo sendo uma boa obra. A boa obra não significa salvação. Salvação significa fé em Jesus. E se eu não tenho fé em Jesus, então ela não é aceita. E ele diz também, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
E aí o mal que nós já fizemos foi perdoado por Cristo, você já confessou e perdoou todo o mal que você realizou ou tem realizado, né? Então o bem, se não foi purificado por Cristo, não vale, e o mal precisa ser confessado, porque também no juízo isso será contado. Se eu não tenho reconhecido o pecado em minha vida, o mal que eu tenho feito e confessado diante de Deus, o que 1 João 9 diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós vemos agora Malaquias dizendo sobre isso, sobre o purificador, sobre o fogo do ourives, sobre aquele que purifica a prata, que purifica os filhos de Levi, que refina o ouro e a prata, se eu não fui purificado pelo Senhor, se eu não fui lavado e regenerado pelo Espírito Santo, como Tito diz, a carta a Tito diz, se eu não passei por isso, as minhas obras, as minhas ofertas, o meu culto nada vale ao Senhor, é enfado, é canseira para o Senhor. Pense nisso, porque agora o verso 5, ele vai dizer exatamente a como as pessoas no tempo de Malaquias estavam vivendo e que Deus agora estava chegando não para salvar, mas para juízo. Deus estava chegando, chegar-me-ei a vós outros para juízo, e esse juízo, ele diz, serei testemunha veloz, uma testemunha rápida. E ele começa agora a dizer de uma lista. Primeiro, feiticeiros, pessoas que usam a religião como algo místico, como algo que sobrenatural e também cheio de magias, de superstições, e que Êxodo, Levíticos condenam, que o povo de Israel não podia fazer isso. Ele fala dos adúlteros. Segundo, ele fala daqueles que vivem de maneira imoral, a pornografia, o adultério, o uso do corpo de maneira indevida, o namoro, o sexo antes do casamento ou o sexo fora do casamento. Tudo isso Deus vai julgar. Contra os que juram falsamente, aqueles que falam, mas não cumprem. Eles juram, eles fazem votos, mas isso é falso, porque eles não cumprem, e Deus olha isso, alguém que usa palavras e diz uma coisa, mas a sua atitude diz outra. Então as suas palavras foram falsas, um juramento falso. Interessante que esses mandamentos aqui, e agora ele vai falar o quarto, defrauda o salário do jornaleiro. Estes 4 se referem aos às 4 leis, os 4 mandamentos, o 6º, 7º, o 8º, 6º, 7º, 8º e 9º mandamento de Moisés. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aqui Malaquias está lembrando que estes que não cumprem os mandamentos serão julgados, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Mas aí ele completa agora dizendo que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva, o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Eram 3 grupos de pessoas que sofriam muito: órfão, viúva e estrangeiro, e que o judeu deveria cuidar deles e não oprimi-los e não defraudá-los. Mas todas as leis no Pentateuco falava desses 3 grupos e que deveriam ser cuidados. E então, que Paulo também vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Você já pensou nos seus ganhos de maneira a acudir quem precisa?
ou se só pensa em você. Egoísta pensa no seu salário somente para o seu próprio sustento. E Paulo está trazendo aqui as prescrições também da lei de cuidar do órfão, da viúva e dos necessitados, do estrangeiro, e não defraudar e oprimi-los, tirando deles ainda. E aí ele conclui com essa frase que nós trazemos aqui para a nossa devocional e que agora de maneira negativa ele mostra aqui. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que fazem todas essas coisas não temem o Senhor. Aquele que mente, aquele que rouba, aquele que adultera, aquele feiticeiro que mexe com coisas que não deveria, não temem o Senhor. É interessante que Calvino, em seu comentário a respeito dessa questão do juízo, ele vai dizer uma palavra séria para as nossas vidas e que eu já vi isso acontecer na minha frente, de dois cristãos de igrejas diferentes, mas cristãos evangélicos que estavam fazendo um juízo sobre o outro, e isso é sério, isso é perigoso. Calvino vai dizer, essa repreensão deve ser um aviso para nós nos dias de hoje, para que não invoquemos o julgamento de Deus sobre os outros. Guarda isso. Não invoquemos o julgamento de Deus sobre os outros, enquanto nos lisonjeamos como inocentes. Você julga o outro, mas você se acha um inocente. Sempre que fingimos para Deus, sempre que fugimos para Deus em busca de ajuda e pedimos que Ele nos socorra, lembremos que Ele é um juiz justo, que não respeita as pessoas. Que todo aquele que implora o julgamento de Deus seja seu próprio juiz e antecipe a correção que Ele tem motivos, a correção que Ele tem motivos para temer. Para que Deus, portanto, não esteja armado para a nossa destruição. Examinemos cuidadosamente nossa própria vida e sigamos a regra prescrita pelo profeta. Então, antes de julgar alguém, olhe para si mesmo, julgue você mesmo, para que você não seja julgado por Deus. E eu quero terminar aqui, os profetas menores sempre traziam palavras apocalípticas, e olha só o que Apocalipse 21:8 diz, que vai de encontro com o que Malaquias está dizendo. Diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros. Lembra do adúltero lá de Malaquias? Aos feiticeiros. Lembra dos feiticeiros de Malaquias? Aos idólatras e a todos os mentirosos. Lembra lá do falso, do juramento falso de Malaquias? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Malaquias está exatamente dizendo desse Deus de Jesus Cristo que viria para julgar. O juízo viria sobre estes que não foram purificados, que não foram lavados, que apesar de toda a vida e de tudo que ele demonstrou e da sua morte na cruz e na sua ressurreição, ainda não creram nele e não mudaram as suas vidas, não santificaram as suas vidas. Ainda Apocalipse 22:15, ele continua, ele faz lembrar de novo essa lista. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses não entrarão, por isso ele diz fora, né? Ficam, eles não vão entrar. Lembra das virgens que estão ali naquela parábola de Jesus em Mateus? 5 entraram, 5 sábias entraram e 5 nécias ficaram do lado de fora porque não encheram suas lâmpadas com azeite. Meu querido, o juízo de Deus virá
e ele está vindo. Nós temos estudado o livro de Apocalipse em nossa igreja e o juízo de Deus virá. A questão é, nós vamos todos comparecer, como Pedro, capítulo 4, verso 17 a 19, diz que o juízo começará pela casa de Deus. E quando isso acontecer, você está inserido nesse grupo ou você é aquele que foi purificado pelo anjo da aliança, aquele que foi lavado pela potassa do lavandeiro, aquele que foi purificado com o ouro, como a prata, ou ainda você está inserido nestes que estão ainda cansando o Senhor com as suas palavras, quando na verdade as suas atitudes mostram outra coisa. Chegar-me-ei para vós outros para juízo. Quem pratica o pecado, nós já dissemos isto em outro momento, em outro texto, quem continua na prática do pecado já mostrou que não teme a Deus. Quem teme ao Senhor é este que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que é a potassa dos lavandeiros. É o sangue do Cordeiro que é o purificador da prata. É o sangue do Cordeiro que é o fogo do ourives, que limpa e purifica a nossa vida. E é só através do sangue do Cordeiro que as nossas ofertas serão aceitas ao Senhor, que a nossa vida será aceita diante do Senhor, que as nossas palavras não vão ser enfado e canseira para o Senhor. Então que Deus te abençoe, meu querido. Se você quer temer ao Senhor, você precisa ser lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Você precisa passar pela purificação. Você não pode acreditar que as suas ações, que as suas palavras, que o seu culto sem o Cordeiro, sem passar pelo Cordeiro, sem passar pela cruz, seja aceito diante de Deus. Não vai. Não vai ser aceito. Vai ser palavras que causam canseira ao Senhor. E quando Deus então chegar, Ele vai ser um justo juiz que vai olhar para as nossas atitudes e vai julgá-las se todas elas estão de acordo com a sua palavra. Que Deus te abençoe e que você esteja naquele grupo que foi lavado e redimido. No grupo como os filhos de Levi, que foram refinados e que trarão ofertas purificadas ao Senhor. E não nesse grupo que mostra falta de temor, porque entregam um culto, uma adoração, mas vive no domingo, mas de segunda a sábado vive como se Deus não existisse. Que Deus te livre e te guarde, para que quando chegar no momento do juízo, você, quando comparecer diante do tribunal de Cristo, como Paulo diz, você possa ser aqueles que receberam a marca do Cordeiro, que tem sobre si o sangue do Cordeiro e que foram lavados e redimidos por Ele. Que Deus te abençoe nesse dia e que o Senhor lhe traga a alegria plena de saber que o salvo fala e faz aquilo que a palavra prescreve, que foge do pecado e que teme a Deus e por temer a Deus não vive na prática do pecado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, livra-nos dessa lista, livra-nos, ó Deus, de vivermos como feiticeiros. Alguém até poderia dizer, eu não sou feiticeiro, mas acredita em superstições, acredita em horóscopos, acredita em cristais, acredita em fases da lua, em coisas desse tipo. Senhor, é mais místico do que uma pessoa de fé. Senhor amado, nos livra de sermos adúlteros. Perdoa, Senhor, o mal. Senhor, as coisas que os nossos olhos veem, as coisas que nosso coração deseja. Perdoa-nos, ó Deus, se temos jurado falsamente, dizendo coisas que iríamos fazer e não fazemos. Perdoa-nos, ó Deus, se temos defraudado o salário. Ó Deus, aqueles que
que deveriam pagar justamente, ó Deus, alguém que fez um trabalho e não paga. Senhor, perdoa, Pai. Perdoa aqueles que oprimem, Senhor, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Senhor, além dessa opressão, quando deveriam ajudar, quando deveriam auxiliar o necessitado, estão oprimindo o necessitado. Senhor, misericórdia. Não queremos estar nesse grupo. O juízo sobre eles é severo e a condenação eterna é algo horrível que nós não queremos estar ali. Purifica-nos, ó Deus, e lava-nos no sangue do Teu Filho amado e ajuda-nos a viver nessa perspectiva de que, quando o juízo vier, o sangue do Cordeiro está sobre nós. Ó Pai amado, abençoa-nos nesse dia e que assim vivamos, ó Pai, longe do pecado e perto do Senhor. No nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Um bom dia na graça e na paz do Senhor.